Bom, continuando as nossas aulas de português, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais, a continuação sobre o período composto por subordinação. Mas antes de começar este vídeo, acesse aí embaixo os links na descrição com playlists para outras matérias, com outras aulas, outros vídeos e com exercícios respondidos. E também acesse o blog Parceira Gramática e Extinção. Vamos lá, sem mais delongas. Orações subordinadas adverbiais. Lembrando que uma oração subordinada é uma que complementa a oração principal, que é a oração coordenada, certo? Sabendo disso, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais, elas fazem a função de um adjunto adverbial, certo? Tá. Uma função de um adjunto adverbial. Ok. E dá circunstância à oração principal, certo? Vamos lá. Divisões das orações subordinadas adverbiais. Primeiramente, você tem que lembrar que ela dá circunstância. Então, ela dá uma condição para esta oração principal. É uma oração inteira que dá uma condição para a anterior ou então a sucessora, só que é uma subordinada dando condição para uma principal, uma coordenada, certo? Vamos lá. Tem as divisões: causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, finalidade, né, que é a de finalidade, a temporal e a proporcional. Vamos lá, começando pela causal. A causal, causa. Você já lembra de causa. Então, é a que dá uma causa à oração principal. Aqui vindo, visto que, uma vez que. Alguns exemplos, por exemplo. Então, aqui, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aqui está dizendo uma causa. Por que a cidade foi alagada? Porque o rio transbordou. Se o rio não tivesse transbordado, a cidade não seria alagada. E se a cidade só foi alagada porque o rio transbordou. Então aí tem uma causa, uma condição, uma coisa que só acontece devido a uma causa. Então, a cidade foi alagada somente porque o rio transbordou. Se o rio não transbordasse, a cidade não seria alagada. Certo? Vamos lá. Consecutiva. Tem aqui alguns exemplos. Tanto que e tamanho que, por alguns exemplos, né? E aqui representando consequência. Uma consecutiva é que representa uma consequência que vem depois de outra ação. Eita! Vem depois de uma outra ação. Vamos lá. Aqui, o rio transbordou, tanto que a cidade foi alagada. Aqui é o contrário. Não está dizendo que a cidade alagada foi alagada porque o rio transbordou. Aqui está dizendo que o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Então quer dizer que o rio transbordou tanto que a consequência do rio ter transbordado tanto é que a cidade ficou alagada. Muito simples, muito fácil. Condicional. A oração subordinada adverbial condicional, ela representa logicamente uma condição. Condicional, condição. E aqui alguns exemplos. Caso, se, desde que. Aqui, abre aspas, deixe um recado se não me encontrar em casa. Aqui esse se, ele dá uma condição. Deixe um recado se não me encontrar em casa. Porque se me encontrar em casa, você não vai precisar deixar um recado. Então esse se, ele dá uma condição. Se acontecer, se, esse se é uma condição, uma coisa que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Vamos lá, muito simples, muito fácil. Comparativa agora. Comparativa, logicamente, estabelece uma comparação. E o maior exemplo de todos é o como. Então aqui, ó, estudamos como condenados estudam. Aqui está dizendo esse como, está comparando este fato de você estudar como um condenado. Você está estudando assim como um condenado. Você está estudando da mesma forma que um condenado, pode-se dizer. Não exatamente da mesma forma, mas comparando as duas formas de estudar. Dá para entender? Estudamos como condenados estudam. Estudamos assim como condenados estudam. Estudamos parecendo com condenados. Certo? Vamos lá. Oração subordinada adverbial concessiva. Ela apresenta um fato contrário. Então, o que acontece? Aqui, embora é o maior exemplo de uma oração subordinada adverbial concessiva. O maior exemplo de alguma coisa que vai ser utilizada. Então, aqui, ó. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. O que isso quer dizer? Embora, mesmo que tenha acontecido alguma coisa que contribuísse para que isso não acontecesse, aconteceu. Embora tivesse chovido, chover é um ato que pode impedir a pessoa de ir ao parque. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Quer dizer que vai no sentido contrário a uma informação já dita. Certo? Vamos lá. Conformativa. Conformativa
aqui tem alguns exemplos como conforme e como. Aqui, tudo ocorreu conforme o esperado. Conformativa porque é conforme de algum jeito. Então aqui, ó, tudo ocorreu conforme o esperado. Tudo aconteceu como era esperado. Tudo aconteceu de acordo com os critérios estabelecidos antes. Certo? Vamos lá. Finalidade. As orações com sentido de finalidade aqui, ó. Para que, a fim de que esses ajudam na construção da oração. Então aqui, ó. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ver melhor. O fato de ele sentar na primeira fila foi para que pudesse ver melhor. Então pode-se dizer que o fato dele sentar na primeira fila foi para a finalidade de que ele pudesse ver melhor. Então, a primeira ação, ela tem uma finalidade porque é a segunda ação. Então pode-se dizer que ele só sentou na primeira fila para que ele pudesse ver melhor. Ele só sentou na primeira fila para que o final fosse que ele conseguisse ver melhor. Vamos lá. Temporal. Temporal, tempo. Muito simples, muito fácil. Aqui tem alguns exemplos. Quando, enquanto, logo que, depois que, antes que. Só alguns exemplos. Então aqui. Me sinto seguro assim que fecha a porta de casa. Me sinto seguro assim que fecha a porta de casa. Então, por exemplo, ele não se sente seguro antes de fechar a porta de casa. Só quando o tempo certo, assim que, no ato temporal, assim que fecha, no momento que ele fecha, ele se sente seguro. Então é um tempo. Se você for trocar, por exemplo, me sinto seguro logo que fecha a porta de casa. Me sinto seguro enquanto não. Me sinto seguro quando fecha a porta de casa, porque está representando o tempo. E por último aqui, proporcional. Proporcional, proporção, logicamente, porque tem uma relação entre as palavras. E aqui, ó, alguns exemplos. À medida que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Só alguns exemplos. Aqui dizendo, ó, ficou até meio apagado aqui. Fico mais esperto à medida de que estudo gramática. O que isso quer dizer? Fico mais esperto à medida que proporção, a mesma proporção de que eu estudo gramática, eu fico mais inteligente. Dá pra entender, ó? Eu fico mais esperto à medida de que eu estudo gramática. À medida que eu estudo gramática. Quanto mais eu estudo gramática, mais eu fico esperto. É uma relação de proporção. Vamos lá? Esses aqui foram as orações subordinadas adverbiais. Se você gostou, se compartilha aí, porque já está chegando a data da prova. Então é isso aí, eu vou sair de você. Tira o seu print. Bons estudos para você.